o que é presidencialismo de coalizão? Olá, nesse vídeo eu vou comentar de forma rápida esse livro aqui, ó. Tá de uma forma rápida e descomplicada o livro Política é para Todos. Você vai entender um pouco mais sobre política ou pelo menos um pouco mais sobre nossos partidos políticos, como é que funciona. Esse é um vídeo para você ir se preparando para as eleições desse ano. Mas calma, é sem partidarismo, tá? Não vou falar sobre partidos políticos, eu vou falar aqui sobre coisas interessantes sobre a nossa democracia e como ela é formada, para você ter mais convicção, mais segurança e mais confiança na hora de escolher os seus candidatos e principalmente de falar sobre política. Meu nome é Juliana Valentim, eu sou professora, escritora, leitora, sou professora de formação. Eu escrevo toda semana no blog, tá aí o link na descrição, você pode entrar, curtir. Me segue lá nas redes sociais, já se inscreve. Normalmente não peço no início, tá? Mas dessa vez eu tô pedindo porque é muito importante. Isso faz com que o canal fique maior, com mais visibilidade e principalmente assim você garante que a gente continue fazendo literatura para todo mundo. Então, se inscreve, não dói, não vai te atrapalhar, só vai ajudar. Para nossa organização, vamos falar sobre o livro dessa forma. A gente vai falar sobre o contexto de produção, como que o livro foi produzido, com que ideia, por que a Gabriela Prioli escreveu sobre isso. Vamos resumir o livro, falar sobre os pontos importantes que você deve ficar atento. Vamos explicar contas e termos técnicos. Eu gosto muito quando ela faz algumas contas sobre como funciona a votação para vereador. Então eu vou colocar uma Nazaré Tedesco pensando assim, que conta? Eu não sou da conta. Se você não é da matemática, você precisa ser da matemática. Sou professora de português, mas ó, matemática é vida. Tem que saber. Por fim, vou dar as minhas considerações finais. Devemos comprar o livro? Não devemos comprar esse livro? Vale a pena? É legal? Qual o preço do livro? Aliás, aqui na descrição tem toda uma ficha técnica do livro. Você pode ver o preço, o link da Amazon, etc, etc. Tudo aí pra você conseguir formar a sua opinião sobre política para todos. Vamos falar sobre o contexto de produção desse livro aqui, que a gente está lendo. Sobre esse contexto de produção do livro, a Gabriela Prioli, em épocas... Não sei se vocês sabem dessa fofoca. É uma fofoca? É uma fofoca? Fiz um programa, eu não sei se ela deixou o canal por causa disso, mas ela fez um programa em que era aquele quadro que tem dois comentaristas, ela era uma dessas comentaristas, e ela ficou meio chateada com a situação. Política é para Todos é esse livro que foi comentado numa live na época da pandemia, dela com a Anitta, né? A Anitta leu o livro e aí quis dar mais visibilidade a ele, porque tinha existe ainda, né? Mas tinha mais. Existia uma polarização muito maior entre dois partidos e dois presidenciáveis no Brasil. Tô contando essa história desse jeito até para esse vídeo ficar para posteridade, tá? E aí esse livro nasceu disso, né? Nasceu pra gente debater um pouco sobre como é a democracia do país, porque às vezes... E, galera, não é uma questão de uma crítica a um lado, não é isso, tá? É porque, às vezes, as pessoas comuns, como eu, às vezes a gente se confunde mesmo e fala umas coisas assim que a gente esquece como é. Por exemplo, eu não lembrava como era o voto dos vereadores, como era contabilizado, tá? Então, ela volta a isso para explicar bem didaticamente, é um livro muito didático, como é que funciona a democracia do nosso país, que ela não é tão simples como a gente acha que é, né? Você vai lá, vota e tá tudo certo. Ela tem uma matemática ali por trás, ela tem aí uns termos que a gente às vezes esquece, às vezes a gente não lembra o que significa. Os jornalistas políticos, eles vão falar com um embasamento muito maior do que a gente, porque eles estudam sobre isso. Então, vamos estudar também, nós aqui, os cidadãos brasileiros, pra gente lembrar pelo menos como que funciona, né, a democracia brasileira. Não é todo mundo que teve essa aula no colégio não, tá? É como se fosse várias aulinhas, eu senti isso. A produção dele é como se fosse várias aulinhas. Tem uma ideia de debater as fake news, que eram publicadas à época, mas também tem uma noção muito didática. Olha, galera, eu vou explicar como é que funciona pra gente poder ter um maior embasamento político, independente do partido. Não é um livro apartidário. Vamos parar de falar que tem coisas sem partido? Porque toda literatura, todo texto é subjetivo. Ele é sobre mim também, porque ele parte do meu raciocínio lógico. Tem sempre um viés. Ele parte de algum lugar, porque todo mundo fala de algum lugar. Pode falar do lugar em que não está, porque seria uma apropriação indevida, ou então ficaria uma literatura muito capenga, ou um texto muito capenga.
Isso aí é a professora de português falando, né? Vamos resumir esse livro? No resumo desse livro, eu já li esse livro há um tempo, inclusive comentei com ele, escrevi lá no blog sobre ele, se você quiser olhar lá a resenha, tá lá. Explicar paulatinamente quais são a organização do país, né? Como que democraticamente nós organizamos a nossa política. E ela vai falar sobre o que significa Estado, política, ela vai partir bem do princípio, tá? Bem do iniciozinho, ela vai falar sobre o que é Estado, sobre o que é governo. Um jeito de entender muito bem essa ideia de governo e Estado, eu não lembro se foi ela que falou, não. Acho que não, tá? Foi um comentário de um outro lugar que é muito interessante, que, por exemplo, países que têm esses presidentes que já estão há muito tempo, vou dar o exemplo aqui da Rússia, tá? Ele já tem ali uma visão diferente de uma... Não tô falando que é bom ou ruim, tá? Tô falando só que é uma visão diferente. É uma visão diferente da visão de governo. Porque aqui, de 4 em 4 anos, muda o governo. Por mais que se mantenha, muda ali de 8 em 8 anos. Tem uma movimentação. Então, o governo, ele vai pensar... Vai ter o raciocínio lógico de 4 em 4 anos. Ele vai pensar em projetos para 4 anos. E quando a gente pensa no Estado, né, no território brasileiro, por exemplo, a gente pensa numa historicidade de 50 anos, de 200 anos, dependendo do país. E no caso de alguns países, como por exemplo a Rússia, a visão não é de governo, a visão é de Estado. Os planejamentos nunca são de 4 anos, os planejamentos são de 50 anos, são de 30 anos, são muito maiores. A diferença entre o Estado brasileiro, que dura até hoje, que perdura a nossa democracia, e o governo que, por acaso, está ali em situação. Situação é quando o governo está ali vigente. O governo de um partido político, partidos políticos, né? Porque nós somos uma democracia pluripartidária, com muitos partidos políticos, ao contrário de outros países que só tem 2 partidos políticos, como, por exemplo, os Estados Unidos, como, por exemplo, Portugal. Então, aqui a gente é pluripartidário e a gente tem uma simultaneidade de partidos políticos envolvidos ali no governo, tá? Não é um só, são vários. Então, a gente tem um governador de um partido, o presidente de um partido, o prefeito de um partido, o vereador de um partido, tá? Todo mundo é representado. E ela vai falar sobre essa representação. É muito interessante, ela vai calcular essa representação. Os capítulos, eles são justamente isso. Cada capítulo vai falar sobre um trecho da democracia, tá? Em como que ela é feita aqui no Brasil. Então, qual é a diferença entre executivo, legislativo e judiciário? Aí ela vai falar sobre para que servem os partidos, né? Quais são ali as limitações dos partidos, como é que eles funcionam. Vai falar sobre como o voto vai eleger alguém. Qual é o papel do eleitor, ou seja, o que leva o eleitor a ir lá votar, qual é o processo, como é contabilizado. Bem didática, são várias explicações aqui dadas no livro, tá? Falando sobre contas e termos técnicos. Falando sobre contas e termos técnicos agora, né? Tem uns trechos aqui desse livro que são muito interessantes. Eu vou ler alguns, tá? Por exemplo, lá na página 73, pra quem já viu esses Reels no meu Instagram, eu falei sobre isso, né? Gente, eu marco os livros porque eu comento sobre os livros, tá? Não tem jeito. Se eu não comentasse sobre os livros, eu não marcava eles. Então, lá na página 73, assim como política, o termo democracia vem do grego, quer dizer governo do povo, ou seja, tipo de organização política e institucional fundada no princípio de que o poder emerge dos seus cidadãos. Eu sei que é falar o óbvio lulante, né? Mas a gente está elegendo não para o governo ter poder, a gente elege para o cidadão ter poder. Ela dá uma explicação muito interessante na página 119. Ela fala assim: a Constituição, a gente tem uma Constituição brasileira, ela vai falar sobre o que é a Constituição, mas a Constituição veda qualquer proposta de alteração que busque, por exemplo, extinguir o direito ao voto direto, secreto, universal e periódico, a forma federativa e direitos e garantias individuais. Tem essa situação, né? A Constituição, ela garante o direito e você não pode alterá-lo, não tem como alterá-lo, né? Então a gente sempre vai viver numa democracia em que tenha votos. Bom, pelo menos enquanto tiver em vigência a Constituição. O que é presidencialismo de coalizão, né? Tendo em vista tal fragmentação partidária, que tem vários partidos, né? O cientista político Sérgio Abranches batizou a dinâmica que opera a política brasileira de presidencialismo de coalizão.
Na prática, isso significa que com tantos partidos representados no Congresso, porque tem número de cadeiras no Congresso para cada partido, o presidente não consegue sozinho constituir maiorias na Câmara de Deputados e Senado, para garantir a democracia, né, para que todo mundo esteja sendo ouvido. E precisa formar amplas coalizões para conseguir governar. Ou seja, precisa formar grandes grupos de apoios às suas pautas. Então não tem um presidente, né? Existe no Brasil um presidencialismo de coalizão. Quem está ali governando é o pluripartidarismo, né? Interessante isso. Em geral, os membros do Congresso votam seguindo orientações dos líderes partidários. Ao longo do tempo, os presidentes conseguiram formar a maioria significativa, suficiente para aprovar grande número de reformas e projetos de leis representados pelo Executivo. Nesse cenário é que surgem coalizões de partidos como o Centrão. Toda hora falam no jornal do Centrão. Vamos descobrir o que é o Centrão? Um agrupamento de partidos de centro-direita com destacada atuação no Congresso, por ser capaz de aumentarem muito a chance de garantir maioria de votos para projetos de leis de interesse do presidente da República, ou de puni-lo com oposição sistemática no limite com a abertura de processos de impeachment, como ocorreu já. Ela vai falar ali sobre como que a gente calcula os votos para que uma lei seja posta em vigor. E esses partidos que formam coalizões, às vezes não, eles formam uma coalizão chamada Centrão, que é de centro-direita, que vai ali, como tem uma maioria, né, vai ajudar e muito a aprovar ou não leis no nosso país. Ela vai falar assim sobre magnitude, tá? Então, definido o distrito, para começar a compreender de forma que os votos dos eleitores sejam traduzidos em assentos no legislativo ou em mandatos no executivo, ou seja, quantas cadeiras tem lá no legislativo? A gente está falando sobre Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados Estaduais, Câmara de Deputados Federais, tá? São esses. Falei senadores? Senadores. No Brasil, que vai legislativo, leis, tá bom? Tem a ver com a questão de aprovar ou não leis. Uma lei interessante, por exemplo, que foi aprovada é a lei do CPF, né? Que a gente tem um número único. Então, agora as identidades vêm só com o número de CPF, porque reuniu ali todos os outros documentos, tá? Então, estava ali sendo colocado em votação, partiu da Câmara de Deputados Federais vai para o Senado, do Senado volta para a Câmara para poder aprovar uma lei. Para calcular esses assentos, é preciso saber qual é o distrito eleitoral do pleito. No Brasil, depende do cargo. Para a eleição do presidente, é todo o território nacional. Então, o que é distrito eleitoral do pleito? Para saber quem é que vai votar. Vai votar no prefeito, a cidade do Rio de Janeiro vai votar num prefeito. O governo do estado vai votar todo ali o estado do Rio de Janeiro. E presidente vai votar todo o território do Brasil. Então, isso é distrito eleitoral do pleito. Definido o distrito, temos que analisar o número de vagas em jogo naquela eleição específica. É o que cientistas políticos chamam de magnitude do distrito eleitoral. Numa eleição municipal na cidade de São Paulo, por exemplo, na prática, acontecem duas eleições simultâneas, uma para prefeito e uma para vereador. No primeiro caso, o distrito é de magnitude 1, já que há apenas um prefeito eleito para a cidade. Já na eleição de vereador, a magnitude é 55, pois são eleitos 55 vereadores para compor a legislatura. Lembrando, tá? A gente tem uma cidade que tem uma Câmara de Vereadores para aprovar leis da cidade, um prefeito. A gente tem um estado, e esse estado tem um governador para aprovar as leis, que está ali regendo, né, fazendo o executivo administrativo do estado inteiro, né, o que tem relação entre cidades. E a gente tem uma Câmara de Deputados estaduais, que estão ali legislando sobre todas as leis que vão para o estado inteiro. Vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, tá? A gente tem a cidade do Rio de Janeiro, a gente tem Niterói, tem São Gonçalo, tem Macaé, todas essas cidades fazem parte do estado do Rio de Janeiro. Então, o governador vai legislar sobre todas essas cidades e o deputado estadual vai criar leis sobre, ou vai aprovar leis
que vão ali entre todas essas cidades. Então, vai valer para Niterói, vai valer para o Rio, vai valer para Macaé, vai valer para Vassouras, tá bom? Vai valer para todo mundo. E, por fim, no presidencialismo, a gente tem essa questão maior, né? O presidente está ali governando todos os estados e a gente tem uma Câmara de Senadores e uma Câmara de Deputados. Os senadores, eles vão ajudar a legislar, eles que vão ali passar por um crivo, né? Vão passar ali por uma espécie de crítica às leis que estão sendo aprovadas. Para uma lei federal ser aprovada, ela precisa passar tanto pela Câmara de Deputados federais, quanto pelos senadores, tá bom? 9 entre 55 vão compor o Legislativo Municipal. Em eleições para cargos de prefeito, ganha aquele que conseguiu uma maioria simples dos votos, 50% mais um. Então, se você quer eleger um prefeito, precisa de 50% dos votos do território mais um voto, tá? Um voto, não 1%. Em cidades com mais de 200 mil eleitores, no caso essa maioria não seja atingida por nenhum dos candidatos no primeiro turno, os dois candidatos mais votados se enfrentam no segundo. Então, ninguém atingiu 50% mais um. Então, vai votar para o segundo turno, tá? Esse tipo de sistema eleitoral, em que o candidato ou partido mais votado leva todas as cadeiras do distrito, chama-se eleição majoritária. Como no caso de prefeitos, governadores e presidentes há apenas uma vaga em jogo, somente o candidato com mais votos é eleito em cada distrito. Já os vereadores são escolhidos por meio de uma eleição proporcional. Então, prefeito, governador, presidente é majoritário, 50% mais um. Mas tem um cálculo para os outros, que são os vereadores, senadores e o pessoal da Câmara de Deputados. Então, qual é o tipo de eleição para eles? Eleição proporcional, tá bom? Então, vamos lá. Para calcular o quociente eleitoral, precisamos ter em mente a definição de votos válidos, que são os votos efetivamente depositados pelos eleitores para cada candidato ou partido, ou seja, votos que não são brancos ou nulos. Então, branco e nulo não conta, tá? Vai falar isso. Aliás, em termos práticos, votos brancos ou nulos são equivalentes. Branco, sempre tem essa dúvida, né? Branco e nulo é equivalente. É a mesma coisa. Tem o mesmo efeito na eleição. São votos não válidos. Não quer votar? Você pode simplesmente não ir justificar, ou você pode colocar brancos ou nulos que não vai contabilizar, tá bom? Ele não contabiliza. E não é verdade que a maioria de votos nulos anulam uma eleição. Isso também é uma dúvida, né? Ah, não, mas aí teve 50% mais um de nulos, então anulou a eleição. Não vai anular a eleição, né? Isso é um mito que sempre volta a circular em tempos em tempos. O que acontece? A gente já viu isso, olha a aula. Se você não alcançar 50% mais um, o que acontece? Os mais votados vão para segundo turno. Ah, Juliana, mas aí os nulos? Os nulos não contam, tá bom? Segundo aqui a Gabriela Prioli, tá? Vamos pensar em uma cidade hipotética que tem 200 eleitores e 10 vagas na Câmara Municipal. O coeficiente eleitoral é o número de votos de um partido precisa receber para ocupar um assento na Câmara e é calculado dividindo o número de votos válidos pelo número de vagas. Então, quais são os votos válidos? Esse pessoal todo que foi lá e não votou branco e nulo, e o número de vagas. Qual é o número de vagas? 10 vagas. Então, ele tem 200 eleitores, vamos supor que todo mundo foi lá e depositou, e tem ali 10 vagas para esse pessoal. Então, imaginando que todos os 200 eleitores votaram em algum deputado ou partido, o coeficiente eleitoral, nesse exemplo, seria 20. 200 dividido por 10. Com esse coeficiente eleitoral definido, pode-se calcular o número de vagas que cada partido ocupará na Câmara. Isso se dá pelo cálculo quociente partidário, que é obtido dividindo o número de votos do partido pelo coeficiente eleitoral. Então, qual é o coeficiente eleitoral? 20. Qual o número de votos que esse partido teve? Em nossa cidade fictícia, há 3 partidos, A, B e C, que receberam 40, 60 e 100 votos. São 40, 60 e 100, tá? O partido A vai eleger 2 vereadores. Por quê? Vamos lá? Cadê? 40 dividido por 20. Qual é 40 dividido por 20? 2. Então, o partido A tem 2 vereadores. E o partido B? 3 vereadores. 60 dividido por 20. E, por fim, o partido C
vai ter 5 vereadores, porque teve 100 votos, dividido por 20, faz 100. Então é assim que monta a Câmara de Vereadores aí da sua cidade. Ah, mas aí eu vou votar no cara que me ajudou a roda do meu carro. A roda do meu carro tinha saído, ele foi lá, comprou uma roda pra mim, consertou minha roda, vou votar nele. Então tô votando no partido, tá? Tô votando no partido dele. E o partido dele, meu voto válido, vai ajudar a somar ali o número de cadeiras que ele vai ter na Câmara dos Vereadores. É assim que funciona, tá bom? Não tô falando uma crítica, não. Tô só explicando como é que funciona pra você. Uma vez estabelecido esse número de eleitos por partido, a definição dos candidatos que ocuparão cada uma dessas vagas se dá no interior deles, na ordem dos mais para o menos votados. Esse é o chamado sistema proporcional de lista aberta. Então, tem tantas vagas, né? Vamos lá, vamos pegar um partido, partido A, e ele tem ali 2 cadeiras. Quem é que vai assumir essas 2 cadeiras? Dentre os votos que foram para esse partido, são os 2 mais votados. E aí você votou naquela pessoa que ajudou, mas ela não era mais votada. Mas aí você somou cadeiras para que esses 2 mais votados do partido entrassem. Vamos colocar uns nomes aí. Maria e João, tá bom? Maria, João e José. Pronto. José ajudou você, é do partido A, ele ajudou você lá com o teu carro. Pronto. E aí você fala assim, vou votar no José. Aí tu vota no José. O José é do partido A. Só que o José não teve uma quantidade de votos boa. Quem teve mais votos nesse partido foi a Maria e o João. Então quem é que vai assumir aquela cadeira lá? Que são 2, que você ajudou ali a ter um coeficiente? Maria e João. O nome disso é proporcional de lista aberta. Se a divisão de cadeiras adota a forma... Gente, eu tô lendo o livro todo, né? Eu não posso ler o livro todo. Para deputados, aqui ela tá explicando, tá? Que eu não vou ler o livro todo, mas para a Câmara dos Deputados é diferente, tá? A gente estava falando sobre os vereadores, vamos falar agora sobre os deputados. O coeficiente, o número de cadeiras, é escolhido de uma forma diferente. Segundo ela aqui, o cenário é mais complexo, porque eles precisam distribuir de uma forma mais uniforme. Então, o que muda é que há uma divisão de cadeiras por estado, conforme a sua população, tá bom? Então, tem uma questão ali com a quantidade de pessoas naquele estado, e aí eles vão fazer um cálculo para saber quantas cadeiras pode ter lá na Câmara de Deputados. Então, são os deputados do Rio, são os deputados de São Paulo, são os deputados do Maranhão, são os deputados, entendeu? São os deputados de cada estado, e aí, dependendo do número de pessoas que tem ali, que esteja morando, tem um número de cadeiras. É isso que ela tá dizendo. Aí vai calcular depois igual. Vai dividir o coeficiente eleitoral, blá, blá, blá. Só que o coeficiente eleitoral é calculado diferente. E ela vai falar sobre uma relação aqui de Roraima com São Paulo. Eu não vou abrir aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, tá? E também vou comentar o livro inteiro aqui com vocês. Eu só queria comentar essa ideia do cálculo, porque eu achei muito interessante ela explicando, e ela explica muito bem, tá? Vamos falar, então, só sobre cláusula de barreira, tá? O que é cláusula de barreira? Buscando corrigir distorções, foi implementada uma emenda constitucional que introduziu a cláusula de desempenho ou cláusula de barreira. Embora sua nomenclatura não seja muito precisa, na verdade, ela não impede nem interfere diretamente no funcionamento dos partidos. Ela é fundamental para definir os rumos e estratégias dos partidos, uma vez que regula aqueles que podem receber dinheiro do fundo partidário e têm direito ao horário eleitoral. Eles vão fazer uma cláusula de barreira para dizer para você quem é que vai ter mais tempo de televisão e mais fundo, né, mais dinheiro para poder investir em política, para investir em propaganda política. Empenho, né, dependendo de quantos votos esse partido recebeu na última eleição, se não me engano. Ela fala muitas outras coisas interessantes aqui, então você vai ter que ler o livro. Ela fala, inclusive, sobre essa divisão de valores entre os partidos políticos. Ela vai falar também sobre algumas leis que incentivam a mulher a se candidatar, as pessoas negras. Então é bem interessante, tá? Então, leiam um livro. Vou falar agora sobre as considerações finais, porque eu já falei muito aqui sobre os termos técnicos, a Nazaré Tedesco apareceu aqui já várias vezes, né? Esse livro é muito interessante. Se você não entende muito sobre política, você não precisa ficar com medo de comprar o livro, porque ele é muito legal. É um livro esclarecedor, então ele vai tirar várias dúvidas dos eleitores. E ela não faz isso de um ponto de vista de um partido político. Ela vai citar várias questões históricas, mas ela não tá sendo partidária, o que eu achei bem legal. Ela tá sendo bem didática, tá? Explicando para você com exemplos
como que funciona a democracia e todas as dúvidas. Inclusive, é muito baseado em dúvidas esse livro, né? Qual é a dúvida? O que é coalizão? O que é não sei o quê? E aí ela vai explicando direitinho. Livro didático, ele não é risível, mas ele é esclarecedor. Então, vale a pena uma leitura aí para você ter, ou físico, ou Kindle, ou digital, caso você tenha outro leitor digital, para você ir lendo durante o tempo, tá? Não é uma coisa que atrapalha a sua leitura de literatura e com certeza vai te esclarecer muitas coisas sobre política. Eu recomendo a leitura. Muito legal, eu gostei bastante de ler. Se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, escreve aqui nos comentários 3 adjetivos sobre esse livro. Os meus adjetivos são bom, esperto e necessário. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar esse vídeo com quem precisa ver também. É muito importante para garantir que esse projeto vá à frente, pessoal. Muitas coisas novas nesse projeto estão acontecendo. Preciso que vocês curtam e se inscrevam. Eu agradeço demais por terem assistido até aqui. Você é incrível. Até a próxima. Tchauzinho. Vamos colar de mim mesmo. Sei que tá ao contrário. Eu sei que tá ao contrário o livro. Vamos falar sobre o contexto de produção? Ó, 73. A Juliana falou da 73. Eu aprendo muito comigo mesmo, rapaz. Eu também tenho um monte de coisa escrita aqui. Eu vou passar por isso. Calma, Juliana. Calma, Juliana. Eu vou passar